Obrigado, mestre Esquisito. Com a palavra, Eduardo Carvalho, do Coletivo Militância de Salvador. Bom, boa tarde a todos. Eu quero saudar a mesa, parabenizar a iniciativa, mas quero seguir um ritual da capoeira e começar pedindo licença à casa, que para mim não são vocês, mas é os representantes da capoeira de Brasília. Então, queria dizer a Gonilê para o mestre Tabosa, para o mestre Zulu, para o mestre Luiz Renato e para o mestre Brucutu e os demais da casa. Bom, eu quero começar fazendo uma provocação, na realidade me apresentar também. Eu estou um pouco nervoso e queria pedir inclusive mais tempo, porque eu reconheço a legitimidade do pedido do mestre Rai, mas eu também tenho medo de pegar avião, né? Aí eu peguei o passarinho de ferro para vir até aqui, daqui a pouco eu estou voltando de novo, eu estou um pouco tenso, queria garantir mais tempo da minha fala, porque são muitas coisas que a gente traz de Salvador, e uma delas é a preocupação com a composição da mesa. E essa preocupação ela vai de uma maneira muito franca, na medida que a gente entende que a tua iniciativa ela é louvável para a gente, né? Mas dizer que o Estado já tem outras formas de mediar a relação com as manifestações humanas e populares. Por exemplo, o Ministério da Cultura recentemente abriu editais para pessoa física. Isso é uma prova clara de que o Estado encontrou outras formas de mediar com as comunidades populares. Então, a gente precisa entender que não é só via as instituições que existe essa mediação. Isso precisa ficar muito claro, porque, inclusive, na sua proposta, dita pelas suas próprias palavras, deputado, de zelar pela capoeira, esse tipo de atitude enfraquece. Esse tipo de atitude não corresponde ao que o capoeirista tem de expectativa, por exemplo, do Estado, que é dialogar, por exemplo, com as figuras tradicionais. E não faço crítica a nenhum dos que estão na mesa, estou fazendo apenas uma avaliação política do que eu interpreto a composição dessa mesa, até porque entendo que me sinto representado por Paulo, não digo que não me sinto representado pelos demais, mas respeito a participação dos demais na mesa, mas entendo que seria espaço de composição de outras pessoas da capoeira. Com relação ao processo da institucionalização, às vezes eu fico preocupado quando eu ouço algumas pessoas virem defender a institucionalização na capoeira, porque eu me pergunto de onde eles estão falando. E nesse momento eu me sinto extraterrestre, porque eu sou capoeirista da cidade de Salvador e eu não consigo, não é nem me ver representado na fala dessas pessoas, mas é ver essas pessoas distantes do universo da capoeira que eu convivi. E aí eu reivindico, onde é que estão essas pessoas? Por exemplo, no meu estado, para virem aqui dizer em frases do tipo, palavras do tipo adequar, codificar, ou então uma emblemática frase que foi dita aqui, que é a seguinte: o que nos trouxe aqui foi formalizar a capoeira. Não, eu vim com medo de viajar de avião aqui para dizer que não foi isso que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui foi reivindicar que as pessoas que se colocam no lugar de intelectuais e que são doutores da capoeira, deem tempo para entender a cultura popular, porque eles não fizeram esse esforço e aí eles tentam colocar a capoeira num espaço formalizado. Sem, por exemplo, nas suas falas, dizer que a capoeira historicamente se colocou no espaço de contracultura, que ela não se adequou às instituições, que ela se colocou no lugar, inclusive, contrário a isso. O que não significa dizer que foram lugares historicamente de luta, mas foram lugares que fazem parte da sociedade. Como tem essa casa aqui e seus processos formais, tem as manifestações da cultura popular e tradicional, e a gente precisa compreender isso para falar disso. Acredito, inclusive, que alguns intelectuais que não conseguem dar conta de falar disso é porque não vivenciam a capoeira nessa prática cotidiana de perpetuar um saber ancestral. Então, fica essa carência. E aí, a preocupação que eu tenho nesse momento é que a gente consiga dialogar com essas pessoas de maneira franca, e nesse momento a gente questiona se existe franqueza. Porque eu me senti muito contemplado na fala agora do mestre Esquisito, eu inclusive fiquei com poucas palavras para acrescentar o debate, mas teve uma fala aqui do senador, do deputado que estava aqui na minha frente, que eu me esqueci o nome dele, esse aí mesmo, que disse o seguinte, que falta profundidade no debate. E eu fico preocupado porque aqueles intelectuais que deveriam ser as pessoas que têm essa profundidade, com exceção de alguns que eu faço questão de citar aqui, como Luiz Renato, o mestre Zulu, são quem mais retrocedem no debate. Porque não conseguem enxergar isso, não conseguem dar conta de compreender essa dimensão, como disse aqui o mestre Brucutu, quase difícil, inclusive, de definir. Né? E eu acho que a maior barreira, inclusive, que a gente está enfrentando aqui, é que a gente quer travar um debate pautado exclusivamente num processo de institucionalização que não comporta isso. E eu quero dizer para o senhor, que é da minha terra, que eu concordo com as palavras do mestre Raimundo, né?
vai ter muito problema se isso acontecer. E figuras como o senhor, que estão encampando provavelmente esse debate, podem inclusive sofrer com esse processo. Porque eu falo com muita franqueza aqui, existe um processo de descrédito político hoje no parlamento, que é muito sério, no parlamentar exclusivamente, que é muito sério. E na medida que o parlamentar encampa iniciativas de formalização, de regulamentação, de profissionalização de todos esses processos institucionais da capoeira, sem sequer se dar a compreensão do que é a capoeira, do que é essa manifestação cultural, ele nesse momento compõe um espaço de luta contra essas manifestações. E a gente já está cansado disso no Brasil. A gente está muito cansado. Então, eu acredito que nesse momento é importante que a gente entenda quais são as iniciativas que estão por trás disso. Uma delas, por exemplo, é de fazer o aparelhamento da capoeira, o que gera um problema muito sério. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão reivindicando hoje esse tipo de formalização, esse tipo de institucionalização, sequer são capoeiristas e têm com isso interesses pessoais de aparelhar a capoeira e se beneficiar com metade da população de capoeira que dedica todo dia a sua vida para ensinar capoeira nas periferias desse país e que conseguiu levar a capoeira para mais de 60 países sem sequer um deles se sentar para escrever sobre isso. Então a gente vem aqui de Salvador nesse momento dizer o seguinte, que se é para atentar para a diversidade da capoeira, vamos atentar para isso e vamos dar tempo para isso, mas acima de tudo, vamos atentar também para essa diversidade desses parasitas que estão por trás desses processos de institucionalização, que não tem qualquer vínculo ou interesse em defender a capoeira. Se o senhor quer zelar pela capoeira, cuidado com essas relações, deputado. Tira meu nome dessa relação que ele falou aí, viu? Eu gosto do senhor. Não, tá fora, né?